Olá, futurista! Eu sou Felipe Pletz e este é o Futuro Eu. E hoje nós estamos começando uma nova fase aqui do programa, onde nós não apenas disponibilizarmos o podcast por áudio, mas também vamos disponibilizar por vídeo. E esse aqui é o primeiro episódio lá da primeira temporada que aconteceu em 2020, no ano passado. E esse vídeo, assim como todos os vídeos da primeira temporada, nós vamos disponibilizar aqui no nosso canal, mas eles não foram gravados com o intuito de serem divulgados o vídeo. O vídeo foi gravado entre eu e o convidado para que a gente tivesse uma interação melhor ali e tudo mais. Claro que os convidados eles aceitaram esse vídeo ser gravado e publicado e tudo mais, mas a qualidade do vídeo, e é por isso que eu estou avisando isso, não é das melhores, tá? Os próximos episódios da segunda temporada eles já vão ser gravados com o intuito de também publicar o vídeo, e aí a gente vai usar aí uns recursos para melhorar isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem, o conteúdo é fantástico. Aqui vocês vão ficar com a primeira entrevista de todas do Futuro Eu, que foi uma entrevista com o Delon Borges e a gente falou sobre mudança de carreira. Espero que vocês gostem, tanto quanto eu gostei de gravar. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque nós iremos liberar todos os vídeos da primeira temporada e daqui a pouquinho a gente vai estar também liberando novos episódios da segunda temporada. Fiquem agora com a entrevista com o Delon Borges. Para falar sobre mudança de carreira, eu convidei o Delon Borges, que é um grande amigo meu, e que passou por essa experiência não faz muito tempo. Aí eu acho que seria legal ele trazer um pouquinho de como é que foi essa experiência para ele. E aí, Delon, tudo certo? E aí, Felipe, tudo certo? Legal. Cara, me sinto muito honrado, feliz em poder contribuir para o teu podcast. Desejo sucesso. Legal, obrigado. É um prazer poder conversar com um amigo. Legal. E eu queria que tu contasse para nós um pouquinho quem é o Delon. Bom, meu nome é Delon, eu tenho 39 anos. Hoje em dia eu moro aqui em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, mas era de São Paulo. E hoje em dia eu trabalho como testador em uma empresa aqui no Tecnocinos. E, cara, estou muito feliz hoje em dia. Legal, coisa boa. Mas isso nem sempre foi assim, né? Eu sei porque a gente já trabalhou junto, enfim, eu participei um pouco dessa história de mudança de carreira aí pela qual tu passou, mas antes a tua profissão não era testador, né? O que tu fazia antes? Antes de eu ser testador, antes de eu entrar na área, né, na verdade, de TI, porque até contigo eu trabalhei como desenvolvedor front-end, né? Mas antes de entrar na área de TI, eu trabalhei muitos anos, e quase que minha vida inteira, na indústria, né? Como fresador, como desenhista projetista, depois como projetista. E eu falei anteriormente como feliz, né? Mas não que isso seja uma coisa que tenha acontecido nas outras empresas de eu ter sido infeliz. Eu acho que não foi esse o ponto, né? Não foi isso. Mas trabalhei todo esse período como um trabalhador da indústria, né? Pode-se dizer. Entendi. E o que te levou a buscar uma mudança de carreira e como que se deu essa mudança para ti? Justamente foi isso. Eu sempre tive muita vontade de entrar na área de TI, já tinha prestado vestibular para trabalhar para ciências da computação e tinha passado, só que devido a vários fatores eu não consegui prosseguir, eu não consegui dar sequência, né? E acabei tendo que continuar trabalhando na área que eu trabalhava. Mas eu acho que o maior ponto, eu acho que o que foi fator decisivo mesmo é que eu penso que a gente não deva ser infeliz para querer mudar de área. Eu acho que por isso que eu deixei o gancho ali. Bom. A gente não precisa chegar nesse ponto.
Eu acho que a gente tem que ter muita felicidade, muito prazer no que faz. Mas para isso, não necessariamente você tenha que ter sido infeliz em outros trabalhos. E não é isso que tem acontecido, que aconteceu comigo. Eu não mudei de área porque eu era infeliz em outra área. Mas não, eu queria ser feliz, eu queria ter prazer no que eu estou fazendo. Eu queria chegar numa segunda-feira não torcendo para que chegasse sexta-feira. Eu sei bem como é. Quando eu chegasse numa quinta-feira, eu não queria ficar torcendo para que não houvesse quase que uma obrigação para trabalhar aos finais de semana. E quando chegasse num domingo, não ter aquela depressão pré-segunda que a gente acaba tendo normalmente, sabe? Eu queria chegar num domingo e tá bem, porque beleza, eu vou deixar de viver com a família no final de semana para começar uma semana de trabalho, sabe? Mas ser uma coisa natural, né? Ter prazer no que faz. Eu acho que esse foi o ponto principal, assim, é querer buscar ter prazer, ser feliz naquilo que... Ser feliz por completo, né? Naquilo que você está fazendo. Eu acho que esse foi o ponto principal. Não, muito legal tu trazer isso, porque justamente eu tenho lido muito sobre isso, sobre mudança de carreira, sobre mudança de profissões e tudo mais, o futuro das profissões, e uma das coisas que eu vejo é que muita gente troca de carreira por não ter se planejado, por estar infeliz naquilo que está fazendo. E eu acho que é bom tu trazer isso, que na realidade tu não era infeliz, né? E o que dentro dessa transição que tu fez, eu entendo que não tenha sido uma decisão fácil, né? Mas ela foi uma decisão, assim, que, tipo, tem um momento que tu disse, assim, agora eu não quero mais fazer isso que eu tô fazendo, vou fazer outra coisa? Ou foi uma coisa crescente, assim, que veio acontecendo ao longo de tempo? Eu acho que teve um pouquinho dos dois até. Eu acho que o planejamento não, eu acho que a intenção sempre houve. Eu acho que se eu não fizesse isso, eu acho que eu seria um cara completamente frustrado. Eu acho que a intenção sempre houve, mas quando quando eu e minha esposa, a gente planejou vir de São Paulo para o Rio Grande do Sul, ela também fez uma transição. Só que aí ficou um pouco difícil de falar, puxa vida, os dois farão essa transição, como que vai ser e tudo mais. Aí o que a gente decidiu? Ela faria a transição de carreira dela, enquanto isso eu continuava trabalhando, já que eu não era infeliz e fazia bem o que eu sempre me propus a fazer. Então não tinha problema com relação a isso. Então aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, trabalhei numa indústria também como projetista mecânico, e fomos planejando essa transição. A gente, nesse período, nessa carreira dela, a gente foi planejando, criando fundos para que, quando houvesse a minha transição, não fosse tão problemático assim. Mas assim, a intenção sempre houve. O planejamento não. Foi meio que quando a gente veio de São Paulo para o Rio Grande do Sul, já começou esse período de transição e também aí sim. Entendi, e é uma coisa engraçada, se é que eu posso dizer assim, que não é a primeira vez, e eu digo isso por experiência própria, que eu escuto falar que é uma transição que ela vem junto de outras transições na vida, né? Então, tu me disse que mudou de São Paulo para o Rio Grande do Sul, tu já tinha esse interesse, que foi crescente, aí vocês dois acabaram trocando de profissões. Eu tive recentemente uma experiência que eu me mudei para o Canadá, que foi um planejamento longo, foi um planejamento para mim, mas que ao fazer essa mudança, eu senti que era mais fácil fazer junto outras mudanças na vida. Não que eu tenha planejado as outras mudanças. A mudança de vir para o Canadá, ela foi bem planejada, decidida e tudo mais. Mas outras pequenas mudanças na minha vida eu fiz nesse mesmo momento, porque estava muito fácil de fazer, simplesmente porque tudo era novo, então eu adotar novas práticas na minha vida era mais fácil.
Tu acha que isso contribuiu fazer a mudança também nesse teu caso? Como é que tu vê isso, uma mudança de viver em um local, mudou para outro local, o quanto isso impactou na tua mudança de carreira? Aí eu acho que entra mais uma vez o ponto que eu havia comentado sobre felicidade. Porque em São Paulo é muito caótico aquilo, né? Aquilo é muito bom, assim, eu sinto várias saudades de São Paulo. Mas era muito caótico. A gente mal conseguia viver no sentido de viver em sua plenitude, sabe? De aproveitar um final de semana com família, coisa assim. O tempo que a gente acabava perdendo no trânsito e tudo mais. Quando a gente veio para o Rio Grande do Sul, a gente veio já com essa intenção, justamente pelo fato de a família da minha esposa ser daqui, a gente veio com essa vontade de viver mais, sabe? De aproveitar os finais de semana, de não ficar 4, 5 horas, 10 horas num trânsito indo para a praia. Então, eu acho que tudo isso ajudou para que houvesse essa facilidade de pensar numa transição. E aí a gente veio para cá e falou, não, realmente, né? Olha, eu trabalho a 3 minutos, 5 minutos de casa, final de semana tem festa com família. Eu acho que realmente essa intenção, esse ímpeto em querer viver em sua felicidade plena, acabou facilitando, sabe, para falar assim, não, então eu vou fazer o seguinte, então realmente eu vou pôr em prática aquilo que eu já havia planejado, que é procurar trabalhar em algo que eu tenha prazer, que é estudar, não é só trabalhar, né, mas porque essa área exige muito estudo. E eu amo estudar, eu adoro estudar, eu estou sempre em atualização e tudo mais. Então, realmente, né? Então já vamos pegar o pacote. Então, vou mudar minha faculdade, vou alterar lá. Eu fazia engenharia mecânica. Aqui eu comecei a fazer sistemas de informação, porque já pensando na área de gerenciamento, na área administrativa, não só na área prática, né, operacional, é um curso que eu acho que engloba bastante coisa e eu adoro tudo isso, todo esse contexto, né? Então, acho que isso facilitou bastante também para a mudança da área como um todo, porque não é só mudar, não é só, não, agora eu vou fazer, sei lá, química. Mas eu não gosto de química. Então não vai ajudar, entendeu? Claro. Porque você precisa estudar, né? Claro, não dá para falar de o cara fazer engenharia e não gostar de física. É complicado isso. Sim. Engenharia civil, mecânica, nesse sentido. Sim. Então, é bem complicado. Acho que tem que gostar de estudar. Então, foi um pacote, né? Eu sabia que eu teria que estudar bastante. Então, aí muda a faculdade, aí muda o curso da faculdade, muda o trabalho, muda o local de trabalho, onde, né, a gente morava. Então, é um pacotão. Legal, legal. E voltando um pouquinho só, eu acho que para dar um pouco de contexto para o pessoal que está nos ouvindo, eu queria só que tu explicasse, porque eu aprendi contigo e acabei de ter esse insight que talvez nem todo mundo saiba o que é o dia a dia ou as funções de um projetista mecânico. Pode explicar um pouquinho para nós, assim, o que faz, qual é o dia a dia, né, o que tu fazia antes, mais para a gente, né, elaborar em cima dessa transição e o que mudou para ti. Então, o que é a profissão de projetista, o que é o dia a dia? Bom, as experiências que eu tive não foram muito diferentes entre um trabalho e outro que eu tive, né? Mas geralmente chegava uma demanda, não entrando em maiores detalhes burocráticos da profissão, mas chegava uma demanda de, por exemplo, desenvolver um dispositivo para que fosse possível uma fixação de uma peça ou de um conjunto num sistema de montagem, numa linha de montagem, ou numa linha de usinagem, de confecção, né, de produto, de manufatura de produtos. E aí eu fazia uma análise crítica do que fosse necessário e possível fazer para que aquele elemento fosse fixado, onde que eu teria que prendê-lo para não marcá-lo,
para que fosse fixo o suficiente para que num processo de usinagem ou de montagem ele não saísse, não causasse dano a um operador ou a um montador. E aí começava a desenvolver isso, muitas vezes num papel mesmo, para ter uma noção. E depois começava, utilizando um software específico de modelagem 3D, a desenhar os componentes que faziam parte daquele componente como um todo, né? Daquele componente de montagem. Uhum. E depois terminado esse projeto, ele quase que num projeto em 3D, ele quase que saía exatamente como sairia se estivesse pronto, né? E aí a gente detalha ele, a gente coloca as medidas, quais são as suas variações de medidas ali, olha, essa medida aqui ela pode ir de tanto a tanto. Passava para um processo de usinagem mesmo, daquelas peças únicas. Depois a gente montava aquele componente, colocava numa linha de produção, ajudava, fazia o processo de treinamento do operador daquele componente. E basicamente isso, assim. Uhum, entendi. Bem resumido. Pelo amor de Deus. Sim. Não, tranquilo. É mais para realmente para dar uma geral mesmo. Não, tranquilo, ótimo. E aí, bom, entendendo que o que o projetista faz, aí tu fez essa troca para a área de sistemas de informação, análise de sistemas, e acabou que hoje tu trabalha como testador, né, em uma empresa. Fazendo traçando um paralelo das atividades que tu tinha, das atividades que tu tem hoje, o que tu acha que foi benéfico de tu ter tido uma outra profissão que te traz, o que te traz de bagagem dessa outra profissão, dessa outra área que tu atuou, que te ajuda hoje, que tu entende que te ajuda como um testador? Eu acho que o pensamento analítico e crítico de tudo que eu já tive auxilia em todos os aspectos, né? Eu acho que eu só transfiro o objeto do contexto para uma outra coisa. Isso me fez lembrar, e sempre eu lembro muito de algo que você falava, que eu me achava muito incapaz, né? E às vezes eu me diminuo demais também nesse sentido. Eu acho que sim, eu sempre te falei isso, né? Mas enfim. E aí você comentava assim que uma coisa que você, né, admirava muito e dava muito valor, não admirava muito, mas dava muito valor, assim como o Petri também. Falavam muito que era justamente sobre a experiência que eu tinha. Isso era muito importante. Essa experiência, talvez esse pensamento crítico, analítico, sistemático, metódico das coisas, isso no meu sentido, não que seja padrão isso, tá? Mas esse meu pensamento fosse benéfico em relação ao que eu iria fazer. E não necessariamente o conhecimento técnico, porque se a pessoa tem capacidade e tem vontade de aprender, a técnica é só sentar na frente do computador ou num livro e estudar. Agora, toda essa experiência, isso você me falava muito, era um diferencial. E hoje eu vejo isso. Hoje eu realmente enxergo isso. Que legal. Hoje eu consigo ver que o que eu falei para você que eu fazia é basicamente o que eu faço hoje, mudando objetos de contexto. Não, perfeito. E eu sempre te falei isso, e hoje eu vejo muito isso. Hoje, estando aqui no Canadá, eu trabalho com empresas canadenses, e mais de uma vez eu já tive a experiência aqui de conversar com gestores, de participar de processos de seleção, e a maioria, eu não digo todos porque existem exceções, mas a maioria das empresas, que a mentalidade que eu vejo hoje em dia nós contratamos pessoas, não o conhecimento técnico dessa pessoa, mas sim os valores dessa pessoa, né? E
eu acho que isso tá muito alinhado a isso, porque tu vai criando uma bagagem, tu vai criando ao longo da tua trajetória, tu vai criando uma bagagem de experiências e de, como tu falou, a análise crítica que tu vai desenvolver, é a tua capacidade de, né, ter um controle de qualidade sobre aquilo que está sendo feito em qualquer área, né? Tu consegue reaproveitar isso e consegue transpor esse conhecimento, esses valores que tu vai criando, né? Essa série de pequenos ganhos que tu tem naquela profissão que podem ser transpostos para outro. Claro que alguns mais, outros menos, né? Então, daqui a pouco, o conhecimento que tu tinha na ferramenta de modelagem 3D, hoje não, a ferramenta, aquele conhecimento não te serve. Mas o que tu implementava para fazer o controle de qualidade daquilo, sim, né? Então, acho que isso na minha visão, é o modelo para o qual o mundo está caminhando, né? Então, menos, não que não seja importante, mas menos do que dar importância para qual é a graduação que a pessoa tem, qual é o título que ela tem, qual é a certificação que ela tem, né? Tudo isso é importante, mas eu acho que está perdendo importância frente aos valores, né? E as práticas que aquela pessoa traz com ela na bagagem. Eu acho que depende muito da experiência que a gente teve também. Por exemplo, a área de teste, a área de qualidade como um todo, eu nunca, realmente, de fato, assim, eu nunca tinha me imaginado, né? Eu não tinha noção ainda do que era essa área. Mas eu lembro bem que um casal de amigos uma vez me disse, e esses dias eu estava lembrando isso, eles disseram que isso antes de eu pensar, como eu falei, a intenção sempre eu tive, né? Mas muito antes, assim, eles falaram que eu seria um bom testador de software, pelo fato justamente do meu pensamento crítico resumindo, ser chato, né? Eu acho que era isso. O Jorge e a Paty. Grandes amigos, grandes amigos. Delonto é muito chato, seria um bom testador. Coitados dos testadores fora aí, deve estar... Vão te xingar muito no Twitter hoje. Eu acho que talvez esse pensamento crítico, analítico, sistemático e metódico que eu sempre tive da minha área, talvez tenha contribuído para que eu consiga desempenhar o meu papel da melhor forma possível, né? Como um testador, como pensar, falar, puxa vida, o que aqui pode dar errado, o que não pode e tudo mais. Eu acho que realmente essa experiência nessa área tem me facilitado. Eu não sei em quais outras áreas poderiam facilitar também. Às vezes poderia prejudicar. Às vezes querer não é poder, né? Às vezes pode ser que eu tivesse pensado em mudar de área para uma área que não tivesse muito a ver com o contexto da minha experiência. Faz sentido. Não, faz total sentido. Uma coisa interessante que eu li esses dias, e aí eu acabei buscando para trazer aqui para a gente conversar, é que teve uma pesquisa feita ano passado aí no Brasil, foi feita com 5.000 pessoas, das quais 93% disseram que desejavam trocar de emprego no ano de 2019. Dessas, 86% aceitavam trocar de área e 7% desejavam ativamente mudar de área. Eu quando vi isso, 86% aceitam trocar de área e 7% desejam trocar de área, eu achei interessante que as pessoas, elas, ao dizerem, pelo menos na minha leitura, né, ao dizer, eu aceito trocar de área, elas estão dizendo, né, dependendo da área ou outra área, eu poderia estar trabalhando. E esses 7% que estão ativos né, eu quero realmente trocar de área. Tu acha que isso, assim, na tua visão, na tua experiência, tu acha que isso vem aumentando,
né, ao longo do tempo, ou que é simplesmente um fato isolado, é isso mesmo, ou tu acha que aumenta hoje em dia, né, esse desejo de trocar de área? Eu acho que a tendência é piorar, Uhum. né? Ou melhorar, porque na verdade eu falo piorar no sentido de que é muito complicado, as pessoas acabam se deixando levar por N motivos a continuar fazendo aquilo que ela fazia. Talvez por salário, porque ela, como já tem uma experiência, já tem às vezes cursos, faculdades em relação àquele contexto de trabalho, ela acaba mantendo aquilo, né? E aí ter que trocar recebendo menos, é uma coisa ruim em um sentido, mas é muito benéfico em outro. Eu acho benéfico para a pessoa como um todo, né? Claro, estou tentando só me explicar o porquê eu falei piora, né? Porque seria legal que a pessoa não tivesse que passar por essa transição, né? Porque não é legal. Seria melhor eu sei lá, desde sempre ter trabalhado naquilo que me dá muito prazer trabalhar. Claro. Não é possível. Mas eu acho que nesse sentido, a tendência é piorar. É as pessoas aumentar, as pessoas quererem trocar mais de área. Mas, de novo, né, eu vejo isso como algo interessante, porque as pessoas estão tendo um pensamento mais crítico em relação ao que fazem, né? Eu acho que isso é muito legal. Isso é legal de você ver que as pessoas estão buscando felicidade, buscando ter prazer naquilo que falam. Que, na verdade, quando falavam de você procurar no teu trabalho agregar aquelas horas do lazer, aquelas horas de prazer, não era tanta baboseira assim, porque realmente você tem que acabar fazendo isso. Mas eu acho que talvez esse seja um ponto um pouco complicado em relação ao que a gente já tem como base de ensino, sabe? Eu acho que se a gente for entrar nesse assunto assim, eu teria um pensamento talvez meu somente, assim, de o porquê que as pessoas acabam se deixando levar, sabe? Muitas vezes pelos pais, muitas vezes pelo tipo de ensino, já atacam logo o ensino técnico, o que é interessante também, mas eu acho que se a gente focasse, assim como você disse há um tempo atrás, se focasse um pouco mais na pessoa como um todo e não nos valores técnicos, mas nos valores humanos daquela pessoa, seria um pouco diferente. Não que os técnicos sejam desprezíveis, não é isso. Mas eu acho que justamente no ensino básico, fundamental, se focasse um pouco mais no ensino de a pessoa ser mais humana, de ter mais humanas, de ter mais pensamento críticos, a técnica era só aprender, era só desenvolver. Mas esse é o meu pensamento. Eu realmente não sei o quão errado ou não tá, mas em relação ao meu contexto, a minha experiência, no meu ponto de vista, eu acho que seria muito mais benéfico, né? Se o foco fosse na pessoa como ser humano, não na pessoa como um matemático, como um físico, não. Eu concordo bastante com isso, eu concordo muito com esse pensamento de que se a educação ela for mais voltada para desenvolver as habilidades básicas mais do que para colocar conhecimento na pessoa, né, e conhecimentos que muitas vezes são mutáveis, né, então a gente aprende uma coisa, quantas coisas a gente aprendeu na escola que mudaram, né, então a gente está na mesma faixa etária aí, então há 30 anos atrás nós estávamos na escola aprendendo coisas que hoje em dia mudaram, não são a mesma. E se nós não tivéssemos desenvolvido a capacidade de interpretar e entender essas novas coisas, ou se nós não cruzarmos com esse novo conhecimento, a gente vai continuar com o antigo. Sim. Né? E isso vale para tudo, vale para português, assim como, claro que algumas áreas é muito menor a probabilidade de mudar. Então, a matemática, por exemplo, a probabilidade de mudar, né, como que tu faz as operações matemáticas, alguns conceitos eles não mudam,
Mas em outros, né, a física está sempre evoluindo, a química está sempre evoluindo, né, todas as áreas têm algum tipo de evolução, e essa evolução se deve a uma constante pesquisa e desenvolvimento daquelas áreas de atuação, as quais a gente acaba não aprendendo a como evoluir isso, como que se desenvolve, como que eu continuo interpretando essas coisas. Então, a população em geral não aprende isso, né? Ela não aprende a ter esse pensamento crítico, analítico, né? Eu vejo muito hoje também, não entrando no debate, mas só para adicionar a questão da anticiência, né? Então, não vou falar em terraplanismo, eu juro que não. Não, não é possível. Não vou entrar nesse assunto, não. Mas sabe, é esse tipo de coisa, assim, a gente ter, hoje em dia, ainda ter a polaridade de pessoas dizendo que é anti-vacina, ter as pessoas que acreditam que a Terra é plana, ter as pessoas que... Mas sem uma capacidade de colocar, né, em xeque a ciência atual, dizendo, olha, é por isso que a gente tem. Né, são rasas, normalmente, as razões, e elas não conseguem. Né, isso em várias áreas. Eu estou dando esses exemplos, não entrando nessa discussão específica, mas se a gente levar isso para o nosso dia a dia, isso acontece com todos nós. Acontece Sim. comigo também, na minha área. Tem coisas que eu aprendi e hoje eu continuo atuando, eu atuo na área de desenvolvimento de sistemas. Eu hoje atuo mais na área de gestão, mas é uma coisa que eu vejo, assim, tem conceitos que às vezes eu vou discutir e aí daqui a pouco eu estou discutindo um conceito e os caras, não, mas não é mais assim que se faz e tal. E, pô, eu aprendi isso há 10 anos atrás. Né? Diferente de algumas outras áreas, a área da computação ela é muito rápida. Até foi um ponto que tu trouxe antes, tu falou sobre a educação contínua, né? Então, algumas áreas elas requerem menos continuidade. A área da computação é uma área muito nova, se a gente for comparar com algumas outras, e com isso o conhecimento em questão de meses, às vezes, ele fica defasado. Sim. Ela é nova e exponencial ainda. Né? É um absurdo. Né? E isso é uma coisa interessante para mim também, da gente estar conversando aqui, que não só tu fez a troca de profissão, mas tu mergulhou nela, né? Então tu voltou para a faculdade, trocou de curso e voltou para a faculdade e está hoje numa nova área, num novo emprego, estudando aquela área, né? Sim. Como é que é conciliar isso? Como é que tu vê esse dia a dia aí de... Não é fácil. Eu acho que, no meu caso específico, não só a mudança de área é um fator que dá trabalho, mas eu acho que a idade também. Não é fácil, depois dos 35, mudar de área, não somente pelo fato de o mercado querer, às vezes, pessoas mais jovens e tudo mais, embora a experiência da pessoa, assim como a gente falou antes, já seja algo bem visto também. Mas eu acho que, pelo fato de que, é óbvio que hoje em dia eu não tenho a mesma capacidade de absorver conteúdo como eu tinha quando eu tinha 20 anos, 18, 15 anos. Ela é menor, mas a vontade talvez seja maior. É muito difícil de a gente ponderar o que é, mas esse é um fator, realmente. A idade é um fator que atrapalha um pouco. Hoje em dia eu tenho um filho maravilhoso, é um anjo, assim, eu acho que foi uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida. Mas também não é fácil. Ter que trabalhar, ter que estudar na faculdade, ter que fazer os cursos específicos, porque eu acho que a faculdade é muito importante, mas estudar pontos específicos do teu trabalho é fundamental. Isso eu sempre fiz, né? Mas eu acho fundamental isso. Não, estou aprendendo uma nova tecnologia, então
puxa, na faculdade não vai me passar isso daí, então eu vou estudar por fora. Ter que cuidar do filho, da esposa, da casa, socializar, não é fácil, não é fácil. Conciliar isso é uma tarefa muito, muito difícil. Mas, assim, o que auxilia tudo isso? É justamente o que a gente comentou antes, é ter prazer no que faz. Eu tenho um prazer enorme em ficar com a minha esposa, tenho um prazer enorme em ficar com meu filho, tenho um prazer enorme em estudar, tenho um prazer enorme em trabalhar, então fica mais fácil, sabe? É maçante, é cansativo, muito cansativo, mas eu acho que como um todo não se torna tão tenso, tão complicado, justamente por eu ter prazer em tudo. Mas realmente é muita coisa, não é fácil conciliar, não é fácil. Eu imagino isso da idade, eu sinto também. Eu estou estudando uma tecnologia nova, eu estou trabalhando com um projeto onde a gente está implementando uma arquitetura nova, e né, dentro desse sistema, e eu estou tendo que aprender uma série de conceitos novos e tudo mais, e eu noto isso também. Só que eu acho que um ponto importante que tu falou é que nós tínhamos uma capacidade de absorção de conhecimento mais alta quando éramos mais novos, mas eu acho que a gente tinha uma responsabilidade menor para com aquele conhecimento, né? Eu, pelo menos, tinha, não generalizando isso, mas eu tinha uma responsabilidade menor porque era tão fácil que eu não me preocupava tanto em absorver. Então, hoje em dia, eu noto que é mais difícil, mas eu me preocupo muito mais em absorver corretamente, né, aquele conteúdo. E eu acho que esse é um ponto bem importante, essa questão de que a idade, né, eu não acho que ela seja um empecilho e nunca deva ser para você trocar de área, né, para você aprender uma coisa nova. Mas, então, ele não deve ser um empecilho, ele não deve ser uma limitação que você coloca, mas você tem que saber que trocar de área, pelo menos na minha visão, vai ser diferente se você fizer com 20 anos e, eu trabalho nisso e agora eu quero fazer isso, ou eu estudo isso, quero estudar isso, e quando você tem 40 anos, quando tem 50, 60 anos, eu acho que não deve impedir você de fazer, mas você tem que entender que a fase da vida faz com que seja diferente a forma que você vai fazer isso. Sim. Eu acho que tem que planejar um pouco mais nesse caso, né? Eu acho que quando você é mais novo, eu até falo assim para algumas pessoas, quando tem oportunidade, o cara tem 18 anos, fala, olha, cara, faz, estuda, aprende. Não gostou? Cara, troca, entendeu? Não tem nenhum problema nisso. O problema é que quando a gente fica mais velho, não dá para ser tão assim, não, eu vou tentar agora, eu vou tentar isso daqui. Se não deu certo, eu tento outra coisa. Porque a gente tem outras responsabilidades, né? A gente tem, às vezes, pessoas que não dependem diretamente, mas nós nos dependemos, né, ao mesmo tempo. Então não dá para a gente fazer por fazer, né? Eu acho que tem que ser mais planejado, tem que ser mais pensado, não pode ser só por vontade, né? Eu acho que não dá para ser nesse ponto, assim. Com certeza. Não, com certeza, acho que sim. E se tu pudesse colocar numa escala de 1 a 10, quão fácil foi fazer a transição de carreira? E aonde tu colocaria nessa escala? Olha, é muito complicado, porque, na verdade, eu não me vi com tantas dificuldades para efetuar a transição, né? Eu acho que deve ter muitas pessoas que passaram realmente dificuldades em efetuar a transição. É como eu comentei, que a transição que eu estou passando, ela tem sido trabalhosa, né? Ela tem me dado um trabalho, mas ela não foi difícil, no sentido de que, olha, eu fiquei 1 ano tentando emprego, eu fiquei tanto tempo assim, assado, realmente não. Eu acho que eu dei muita sorte nisso, assim. Eu acho que eu consegui um emprego na Menvia, no evento eles muito rápido, desenvolvi bastante conhecimento. Aí depois, nessa outra empresa que eu tô, eu
eu consegui passar nos testes e tudo mais também de uma forma muito rápida. Então, eu acho que a transição, esse processo, ele não foi tão complicado para mim. Eu acho que eu tive muita sorte mesmo. Eu até a empresa que eu trabalho hoje é a GVDAS, aqui na Tecnociência. E eu até comentei com o pessoal lá sobre isso, né? Sobre a idade e tudo mais. E desde sempre eles falaram que não tinham esse empecilho, assim como contigo. Então, realmente nesse ponto não tenho muito o que falar. Eu não tive dificuldades. A dificuldade eu acho que é outra. Eu acho que deu para entender o que eu quero dizer, né? Sim, sim. Muita gente que deve passar muita dificuldade nessa transição, não deve conseguir emprego, deve ter estágio, faz 1 mês, 2 meses de estágio e já é dispensado, não consegue concluir. Eu realmente acho que tive muita sorte nisso. Legal. Tá, e se dentro da transição em si, tu não teve desafio, o que foi dentro do todo, né, pensando em estudo, conciliar o teu dia a dia como pai, como marido, o que foi dentro do todo a maior dificuldade que tu enfrentou nesse período de poder fazer essa transição, de conseguir fazer essa transição? Eu acho que é justamente tentar pensar como tentar conciliar isso, né? Eu acho que conciliar todas essas necessidades, procurar entender o que eu realmente, de fato, devo estudar, o que eu devo dar foco, o que eu devo dar atenção, sem deixar as outras pontas soltas, sabe? Sem deixar de cuidar do filho, sem deixar de trabalhar, porque no período que eu estava, por exemplo, trabalhando em outra área, eu já estava estudando, já estava fazendo a faculdade. Então, também não é, enquanto eu estou estudando em outra área, não falhar como projetista mecânico, por exemplo. Eu acho que é isso, sabe? Essa sensação, esse sentimento de responsabilidade também é complicado, porque a gente não quer deixar nenhuma das pontas falhar. Vai sempre falhar um pouquinho em uma ou outra, né? É muito difícil. Eu acho que são muitas coisas para conciliar, né? E eu acho que esse eu acho que é o ponto principal, assim, de conciliar tudo isso, né? Não falhar como pai, não falhar como esposo, não falhar como estudante, não falhar como profissional, não falhar como amigo. Acho que é bem complicado isso. Entendi. E se tu pudesse dar uma dica, só uma coisa que tu pudesse dar como dica para quem está nos escutando e quer fazer uma troca de área, de profissão, qual seria essa dica? O que essa pessoa pode fazer para ser bem-sucedida, baseado na experiência que tu teve? Uma dica só é uma só, é aquela matadora, é a que a pessoa não pode deixar de fazer, senão... Eu acho que tem que se planejar. Eu acho que... Planejamento. Eu acho que o planejamento, ele vai te auxiliar em vários aspectos. Porque se você pensar em várias outras dicas que eu acho que são extremamente importantes, o planejamento eu acho que é uma premissa para todas, sabe? O número 1. A vontade não é uma dica, né? A vontade é a vontade da pessoa, acabou. Sim. Então, a partir daquela vontade, eu acho que o planejamento é principal. Eu acho que isso vai facilitar muito o processo como um todo. Eu acho que planejamento, eu acho que é isso daí. Entendi. Então, a gente já tem a matadora. Número 1 é o planejamento. Tá, mas aí tu me falou que tem outras, então vamos lá, vamos entrar nessas outras aí. O que mais tu acha que a gente pode dizer para essa pessoa que está nos escutando daqui a pouco e tem esse interesse ou essa vontade e que até agora não fez, né? Ou enfim, fica em cima do muro ali, devo fazer, não devo fazer? O que mais, além de ter um bom planejamento, né?
ela pode fazer para ser bem sucedida nessa troca? É, realmente o planejamento, eu tentei traçar várias linhas agora, assim, eu acho que o planejamento realmente é a principal, porque não adianta a pessoa planejar que vai guardar, sei lá, 5 mil por mês para poder efetuar a transição se ela ganha R$ 1.000 por mês. Uhum. Então, não adianta muito. A vontade da pessoa já existe. Eu acho que um outro ponto quanto antes arrisque, né? Porque depois, conforme vai ficando mais velho, vai tendo mais idade, vai tendo responsabilidades. mais responsabilidades, vai ficando mais difícil, vai ficando mais complicado. Aí não tem muito o que fazer, é planejamento e outras coisas. Mas eu acho que quanto mais novo, eu acho que você tem que ter esse sentimento de o que eu falei para você. Eu não sei o quanto isso está nas pessoas, mas, por exemplo, de chegar numa segunda-feira e já torcer para chegar numa sexta-feira, sabe? Eu acho que você tem que ter muito prazer naquilo que você está fazendo. Eu acho que você tem que se sentir motivado, sabe? Então, eu tive empresas que eu trabalhei que realmente chegava num domingo à noite, assim, e eu acabava chorando de tristeza de ter que trabalhar numa segunda-feira. Eu acho que esses pontos, assim, eu acho que eles são muito fortes para você querer trocar. Tem que trocar. A partir daí, sim, se planeje. E, cara, estude, sabe? Tenha vontade de aprender, não só de mudar de área, porque, putz, hoje em dia muita gente fala, eu sou jogador de futebol, né, tal, mas o que isso vai acabar, às vezes, exigindo da pessoa, né? Sim. Sim, você tem que saber, dentro do planejamento, planejar e entender também quais são as suas limitações e capacidades para fazer aquilo, né? Não adianta, eu posso dizer que quero me tornar um rapper, né? Eu não tenho capacidade de rimar, muito menos de... Então, assim, sabe, eu posso aprender, eu posso ser um jogador de futebol, mas eu já passei da idade, por exemplo, de jogar numa liga profissional, né? Mas eu posso tentar melhorar, jogar no clube do bairro e daqui a pouco me tornar melhor, mas, cara, sabe, a minha limitação física e o quanto isso pode vir a daqui a pouco se tornar, na realidade, uma frustração na minha vida, pior do que a situação que eu estou também, acho que a pessoa tem que ter dentro do planejamento, né? Eu acho que o que tu falou do planejamento tem muito a ver com isso também. Eu acho que o planejamento não é só, porque muitas vezes a gente fala de planejar, não é só planejar financeiramente, mas é muito no contexto que você disse mesmo, de planejar o que é possível ou não, planejar quais são as limitações, quais são os possíveis impeditivos. Eu acho que planejar como um todo mesmo, né? Planejar qual é o horário que você vai estudar, vai ficar até 2 horas da manhã, 2h30. Hoje em dia, o meu filho ele tem dormido um pouco mais cedo, mas até uns tempos atrás ele estava indo dormir lá pelas 11, 11h30. E aí, a partir dali, era o momento que eu ia estudar. Então, eu me planejava nesse sentido também. Falando, então, olha, é assim, assado o meu dia, então tá. Então, eu vou usar aquele período ali para estudar. Uma outra coisa que eu acho que a gente não falou e que faz sentido, eu já vi em outros casos, eu sei que no teu caso isso aconteceu também, mas acabou acontecendo como consequência dessa mudança, mas eu acho que é muito importante também a pessoa achar uma forma de conviver com pessoas daquela área que ela quer. Uma forma pode ser ir fazer uma faculdade, trocar de faculdade, fazer ou iniciar uma faculdade, né, um curso na área que tu está buscando. Mas tem formas, porque daqui a pouco fazer uma faculdade privada, a gente sabe que é um custo alto. Conseguir um estágio, às vezes, não é uma realidade, porque a pessoa não pode deixar de receber o que está recebendo, ela não tem condições de ter um seguro, né, uma quantia ali que ela reservou para fazer essa troca. Às vezes isso não é a realidade no momento que tu decide.
Mas eu acredito, e outras experiências que eu já ouvi falar, que a pessoa pode buscar formas de conviver com profissionais daquela área. Então, a gente sabe que tem, no nosso caso, na área de informática, tem muitos meetups, né, que são reuniões onde o pessoal se reúne para conversar sobre aquele assunto. Então, tem no sábado, tem de noite, muitos são gratuitos, tem por todo o Brasil, por todo o mundo, tem esse tipo de encontro. Então, acho que é um outro ponto que contribui bastante, né? Você conseguir, em algum momento, se cercar de pessoas daquela área para começar a entender aquela linguagem, entender, né? Seja, eu tenho amigos que querem trocar de área para a área de marketing, que atuam em outra área. Então, por exemplo, é você procurar onde que essas pessoas estão, o que elas fazem, que você consegue se inserir sem ser um emprego, talvez, né? No primeiro momento. Fóruns mesmo, acho que isso desde os primórdios da internet até hoje, né? Eles continuam muito em ativa. Estão aí ainda, né? Mas como você falou, tem os meetups, tem as conferências, tem vários eventos, né? Que tem como objetivo... Eu não vou falar a principal, porque justamente a troca de experiências ali é o ponto principal, a troca de experiências. E com as pessoas que estão ali, né? Não só adquirir conhecimento, mas adquirir contatos, né? Gerar um networking, né? Criar uma rede de contatos daquela área. Eu acho que isso faz bastante sentido. Relacionados a um conhecimento que interessa a ambos, né? Mas, Delon, o papo está muito bom, muito legal, mas nosso horário está terminando, aqui está se encaminhando para o final. E eu queria te fazer a minha última pergunta aqui, que é: quem é o futuro Delon? Cara, eu acho que o futuro Delon é um cara que vai continuar tendo muito prazer em viver, um pai excelente, um marido excelente, um amigo excelente, um profissional excelente. É isso que eu busco, né? É isso que eu procuro, né? Eu acho que se hoje a gente consegue ser melhor que ontem, em todos os aspectos, não só tecnicamente, eu acho que a gente já conseguiu um pequeno sucesso, né? E o meu futuro é isso aí, é uma pessoa em constante melhoria, né? Assim como na qualidade do software, a gente tem que procurar a melhoria contínua do Muito produto. bom. Muito bom. Eu espero que eu consiga isso, sabe? Eu acho que a minha melhoria contínua, ela tem que estar em ativa, sabe? Eu tenho que sempre procurar ser melhor em todos os aspectos. Legal. Não só tecnicamente, mas como pessoa mesmo, como ser humano. Legal. Muito bom, Delon. Foi um prazer conversar contigo, muito legal o nosso papo. É uma pena que está chegando no final, que está no final do nosso horário. Queria te agradecer muito por ter participado desse que é o nosso primeiro episódio, então, para mim, é uma experiência muito legal e é um prazer ter o amigo aqui para a gente conversar sobre esse assunto, que eu acho que interessa muita gente, tem muita gente aí nessa fase, nessa busca, então queria te agradecer imensamente aí por ter aceitado o meu convite, estar aqui conversando comigo hoje. Cara, eu que agradeço muito a oportunidade. Para mim é sempre muito bom compartilhar as minhas experiências. Eu gosto muito de falar, de conversar, de expor essa experiência, né? Então, desejo muito sucesso também a esse novo projeto, que é muito bom. Eu acho que é muito interessante a gente não só passar as informações técnicas, né, para as pessoas. Isso é muito fácil de conseguir, mas eu acho que passar essas experiências, e não que seja referência, mas eu acho que é justamente as pessoas terem visões diferentes. Amanhã tu conversa com um cara que tem uma visão totalmente diferente da minha, e não que esteja certo ou errado, é uma visão diferente, entendeu? Acho que compartilhar a experiência é justamente isso. Eu acho que esse é um projeto muito interessante nesse sentido, de passar o maior número de experiência possível para as pessoas, né? As pessoas terem várias referências, né? E não uma ou duas.
Legal, obrigado. E é justamente essa a ideia do projeto. E é justamente isso, poder ajudar as pessoas que estão procurando, né, entender o futuro das profissões, o futuro das carreiras, como faço uma troca, quais são as opções que tem por aí. Então, é justamente a gente embarcar nessa jornada de entender, né, quem são os futuros nós, né, quem é o futuro eu, dentro de profissões e carreiras, né? Então, legal. Muito obrigado, Delon, foi um prazer. Valeu, abraço.